A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para você que me assiste nesse momento. Bem-vindo ao canal da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Peabody, Massachusetts, nos Estados Unidos. Se você não me conhece, eu sou o pastor Douglas Couto e este ano eu quero ajudar você a ler toda a Bíblia em um ano. Então, eu te convido a se inscrever no canal, se você ainda não fez isso, e acionar o sininho para você poder acompanhar as leituras diárias que nós postamos aqui neste canal. Também não esqueça de dar um like no vídeo, deixar um comentário e o mais importante de tudo, compartilhar este vídeo nos seus grupos de WhatsApp, compartilhar no Facebook, nas redes sociais, para que mais pessoas possam vir a ler a palavra do Senhor conosco, tá bom? Nós estamos neste período da nossa leitura onde estamos lendo sobre as leis que Deus deu ao povo de Israel através de Moisés. E hoje nós vamos ler sobre leis que o Senhor deu acerca do governo, leis a respeito de como Israel escolheria um rei, o que o rei seria obrigado a fazer, o que o rei seria proibido de fazer. Vamos ler também a respeito dos governantes em geral, como que o povo de Israel deveria agir quanto aos governantes. Depois nós vamos ler sobre o sistema judicial que Deus instituiu para o povo de Israel. Vamos ver sobre o estabelecimento de tribunais, vamos ler sobre a equidade e a justiça que Deus exigia em todas as práticas do povo de Israel. Vamos ler também as exigências para testemunhas num caso de acusação de uma pessoa que cometeu algo errado, os requerimentos de Deus para uma testemunha. E vamos terminar nossa leitura lendo sobre as punições para quem recusasse cumprir as determinações do juiz, do sacerdote, de quem tivesse autoridade de Deus para julgar uma causa. Então, com isso, vamos à nossa leitura de hoje. Hoje é 27 de fevereiro. Leis do governo. Normalmente, as leis mais importantes de qualquer nação são aquelas que fornecem a base do governo, da qual dependem todas as outras leis. Em uma teocracia, como nós temos dito, né? Teocracia significa uma forma de governo onde Deus, teo significa Deus em grego, onde Deus é a autoridade máxima. Não são homens, não são reis e presidentes e senadores e deputados que são a autoridade máxima. A autoridade máxima numa teocracia é Deus. E é esse tipo de governo que Deus instituiu para o povo de Israel. Então, em uma teocracia, no entanto, há um mínimo de função legislativa ou administrativa. O governante é Deus, e é ele quem determina as leis da nação, bem como a direção do povo, política, militar e economicamente. Por mais de 4 décadas, Moisés serviu como líder de Israel. Sob o controle direto do próprio Deus, Moisés ensinou como profeta, intercedeu como sacerdote e legislou como legislador. Os sumos sacerdotes Arão e Eleazar compartilharam as responsabilidades de Moisés na condução das atividades religiosas, que constituem uma parte tão vital da vida diária dos israelitas. Além disso, um conselho de 70 anciãos foi nomeado para auxiliar na administração dos assuntos nacionais. E não deve ser esquecida a contínua liderança patriarcal fornecida pelos chefes e líderes dentro de cada tribo. À luz de tal estrutura, é de grande interesse que Deus antecipe o desejo do povo por um rei nos anos futuros e realmente forneça certas diretrizes neste momento inicial. Então, nós vamos começar lendo a respeito de um rei, escolhendo um rei. Deuteronômio 17, versículos 14 e 15. Deus falando ao povo de Israel: quando vocês entrarem na terra que o Senhor, seu Deus, está dando a vocês, para que dela tomem posse, e estiverem morando nela, e disserem: poremos sobre nós um rei, tal como todas as nações que estão ao nosso redor, vocês certamente porão como rei sobre vocês aquele que o Senhor, seu Deus, escolher.
Este era o primeiro critério para o povo de Israel. Quando chegasse um tempo na história de Israel que eles começassem a almejar ter um rei como as outras nações teriam, o primeiro critério deste rei seria: ele tinha que ser escolhido por Deus. Deus ia escolher o rei para o seu povo. Homem estranho, que não seja do meio dos seus compatriotas, vocês não devem pôr como rei sobre vocês, e sim, um do meio dos seus compatriotas. A segunda exigência era que o rei que seria escolhido por Deus seria um israelita. Não poderia ser um estranho, não poderia ser um filho de uma mistura, né, de uma israelita com um estranho ou de um israelita com uma estranha. Tinha que ser um israelita, o rei que Deus escolheria para o seu povo. Restrições para o rei. Deuteronômio 17, versículos 16 e 17. Porém, esse rei não deve multiplicar para si cavalos. Perceba, este rei não deve multiplicar para si cavalos, nem fazer o povo voltar ao Egito para multiplicar cavalos. Então este rei, ele não vai poder se enriquecer de uma forma descontrolada. E nem vai poder levar vocês de volta para o Egito para fazer um tratado de paz, sabe? Uma aliança ali com o Egito para se enriquecer, para adquirir muitos e muitos cavalos. Pois o Senhor já lhes disse: nunca mais vocês devem voltar por este caminho. Então a primeira proibição para o rei de Israel: não poderia se enriquecer de cavalos, encher o seu reinado de cavalos. Aí você vai dizer, mas Davi não teve muitas riquezas e Salomão não foi, da época dele, não foi o homem mais rico da terra? Foi, mas aquela foi uma situação. Talvez ali Deus abriu uma exceção para Salomão. E nós vamos ver também que, apesar de tudo que Salomão conquistou, ele acabou se desviando dos caminhos do Senhor também. Então, como a palavra do Senhor sempre alerta, né? O dinheiro em si não é o perigo, os bens, né, não é mal por si próprio, as coisas materiais elas não são más, o problema é o amor a essas coisas. Então um rei que fosse obcecado em ter muitos e muitos cavalos e muitos bens e muitas posses e muitas propriedades, aí está mostrando aí evidências de um desvio de coração, sabe? Este é o princípio aqui, a alerta que Deus está dando. Outra coisa, esse rei também não deve tomar para si muitas mulheres. O rei não deve tomar para si muitas mulheres. Por quê? Para que o seu coração não se desvie. Novamente, nós lembramos de Salomão, não é verdade? O homem que teve 1001 mulheres e construiu aproximadamente 1001 altares aos deuses falsos. Então, aquelas mulheres de Salomão desviaram ele dos caminhos do Senhor. Aqui atrás, gente, aqui atrás, em Deuteronômio, o povo está lá no deserto. Isso aqui é talvez, vamos dizer assim, aproximadamente 1000 anos antes de Salomão. Deus está falando, olha, não escolham, né, o rei não pode ter uma quantidade enorme de cavalos, de bens, não pode fazer aliança com os outros países para acumular riquezas, e o rei também não pode se encher de mulheres, ter muitas e muitas mulheres, porque essas mulheres vão desviar ele dos meus caminhos. Nem deve acumular muita prata e muito ouro. Restrições, em Deuteronômio, restrições para o rei de Israel, que seria um representante, né, uma autoridade imposta por Deus sobre o povo, tinha que ser um homem que ia viver com modestidade, né, com simplicidade. Ele teria autoridade, ele teria uma certa regalia no meio do povo, mas ele não seria um homem ambicioso por bens materiais, por mulheres, por ouro, por prata, por poder. Porque, no final de tudo, ele era simplesmente um servo de Deus. O governante, o dono do país, a autoridade máxima do país, continuaria sendo Deus.
Este rei seria um governante colocado ali por Deus. Então vamos continuar. Rei servirá sobre a lei. Deuteronômio 17, versículos 18 ao 20. Também, quando se assentar no trono do seu reino, mandará escrever num livro uma cópia desta lei. Desta lei aqui, das leis que Deus está dando ao povo de Israel. O rei teria um escrivão que faria uma cópia deste livro, deste pergaminho, deste rolo, porque este livro ficava no tabernáculo com o sacerdote, e o rei precisava de uma cópia deste livro para ter com ele. E aqui Deus vai dizer por quê. Feita a partir do livro que está com os sacerdotes levitas. Por que o rei vai precisar de uma cópia do livro da lei de Deus? O rei terá esse livro consigo e nele lerá todos os dias da sua vida. Todos os dias o rei vai pegar o livro da lei e vai ler o livro da lei de Deus. Para quê? Para que aprenda a temer o Senhor. O rei vai ler o livro da lei de Deus para aprender a temer o Senhor, para desenvolver temor, para não esquecer das exigências de Deus e das punições para aqueles que violam as leis de Deus, principalmente as leis concernentes ao rei. O rei vai ler todos os dias, ele tem uma cópia do livro que fica lá no palácio com ele, e ele vai ler o livro da lei todos os dias, para que aprenda a temer o Senhor seu Deus, a fim de guardar todas as palavras desta lei e estes estatutos para os cumprir. Ele fará isso para que o seu coração não se exalte sobre os seus irmãos e não se desvie do mandamento, nem para a direita, nem para a esquerda. Um dos resultados desta leitura diária da lei do Senhor é que o rei não vai deixar o seu coração se engrandecer, não vai deixar se exaltar. Por quê? Porque todo dia ele vai ler ali que Deus é santo, que Deus exige santidade do seu povo, que Deus é quem libertou o povo de Israel. Não foi este rei que libertou o povo de Israel do Egito, foi Deus. Não foi este rei que abriu o Mar Vermelho para o povo passar, foi Deus. Não foi este rei que subiu ao poder por conta própria, não. Foi Deus que escolheu este rei. A autoridade deste rei vem de Deus. A coroa deste rei foi Deus que deu. Quem colocou este rei no poder foi Deus. Quem tira este rei do poder é Deus. Deus está acima de tudo, inclusive acima deste rei. Este rei é igual com todos os outros reis, todos os outros israelitas. Este rei é mais um servo do Senhor, exercendo uma função específica que Deus deu a este israelita a fazer. Mas quem está acima de todos é Deus. Então este rei, se ele ler a Bíblia, a lei do Senhor todos os dias, ele não vai exaltar o seu coração perante os seus irmãos. E também não vai se desviar nem para a direita nem para a esquerda, né? Em outras palavras, vai continuar andando nos caminhos do Senhor, obedecendo os mandamentos do Senhor, andando no caminho reto, não vai se desviar. E além de tudo isso, assim este rei prolongará os dias no seu reino, ele e os filhos dele no meio de Israel. Então nós vemos que são muito mais exigências do que regalias para o homem que fosse escolhido por Deus para ser rei de Israel. As exigências eram muitas. Agora vamos ler sobre o respeito pelos governantes. Seja um futuro rei ou um líder atual em qualquer nível inferior, o povo deve mostrar o devido respeito pelos representantes escolhidos de Deus. Vamos ler sobre a atitude para com os regentes. Êxodo 22, versículo 28, a parte B. Não amaldiçoe uma autoridade do seu povo. Não amaldiçoe uma autoridade do seu povo. Em outras palavras, abençoe as autoridades do seu povo. Ore por elas, interceda por elas. Porque as autoridades foram Deus que colocou no poder.
tanto as boas como as más. As más para abençoar, ou para recompensar a obediência do povo, né? E as más para castigar o povo pela sua desobediência. Mas em todos os casos é Deus que permite a autoridade chegar ao poder, e o nosso dever como cristão, o nosso dever como povo de Deus é orar e interceder e abençoar as nossas autoridades. Isso não quer dizer que nós não vamos ter uma consciência bíblica na hora de votar, ok? O nosso direito civil de votar, de eleger autoridades que seguem, que vão criar leis, que concordam com a palavra de Deus, esse é o nosso dever como cristão. Nós precisamos analisar as propostas de governo, nós precisamos analisar os planos de governo de cada candidato e, em oração e temor, fazermos o nosso voto de acordo com o que a nossa consciência confirma quanto ao nosso conhecimento da palavra de Deus. E aí, claro, primeiro é necessário que nós tenhamos o conhecimento da palavra de Deus, não é verdade? Conheçamos o que Deus aprova e o que Deus rejeita. Aí nós olhamos, então, as propostas de governo e fazemos o nosso voto de acordo. Esse é o nosso direito e o nosso dever como cidadão civil de um país, Brasil, Estados Unidos, seja qual for, um país democrático, né? Também é o nosso dever como cristão participarmos do processo eleitoral e elegermos ou participarmos, fazermos a nossa parte para eleger governantes tementes ao Senhor. Agora, quando o governante é elegido, o nosso dever, então, é orar a Deus e pedir que Deus trabalhe no coração daquele homem ou daquela mulher para que eles façam de acordo com a palavra do Senhor, para que eles governem de acordo com a palavra do Senhor. E nunca proferirmos maldição ou palavras torpes, né? Ofensas contra a autoridade. Porque, primeiro, a autoridade foi permitida chegar no poder por Deus. Deus permitiu e, em muitas vezes, Deus coloca. Segundo, aquela autoridade é uma pessoa. Aquela autoridade é uma pessoa feita à imagem e semelhança de Deus. O Senhor Jesus Cristo morreu por aquela pessoa que está no poder. Aquela pessoa está fazendo coisa errada, nosso dever é orar para que Deus transforme o coração daquela pessoa, ou tire aquela pessoa do poder e coloque outra pessoa, mas sempre entendendo que Deus ama aquela pessoa também. Deus, o meu pecado não é menor. Em termos da santidade de Deus, o meu pecado não é menor do que o pecado do próximo, da outra pessoa. Todos nós pecamos, diz Romanos. Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Por isso que nós precisamos orar e interceder pelas nossas autoridades, seja lá quem for. Nós fazemos o que podemos durante o processo eleitoral e depois nós entregamos nas mãos do Senhor e oramos. Vamos batalhar em oração, no joelho, né? Vamos inundar os céus com as nossas orações, com as nossas súplicas, para Deus intervir em favor da sua igreja, ter misericórdia do seu povo e guiar, né, os passos dos governantes para que eles tomem decisões boas para abençoar a nossa nação, seja Brasil, Estados Unidos, Portugal, qualquer país que for. Amém? Vamos continuar então. O sistema judicial. Uma nação de leis deve ter tribunais, juízes e regras de procedimento estabelecidas. Moisés agiu sozinho como juiz, até que o fardo se tornou grande demais para um homem. Por sugestão de seu sogro, Jetro, Moisés fez juízes de homens que governavam suas tribos e famílias, e reteve apenas a responsabilidade de decidir casos difíceis. À medida que a nação se move em direção a um governo mais estabilizado, Deus provê uma estrutura judicial mais formal. Número 1. O estabelecimento de tribunais. A nomeação de juízes. Deuteronômio 16,
versículo 18. Nomeiem juízes e oficiais em todas as cidades que o Senhor seu Deus lhes der, entre as suas tribos, para que julguem o povo com justiça. Tribunais de apelação, Deuteronômio 17, versículos 8 e 9. Se aparecer alguma coisa difícil demais para ser julgada, um caso de homicídio, uma demanda, um caso de violência ou outras questões de litígio, então vocês devem se dirigir ao lugar que o Senhor seu Deus escolher. Vocês virão aos sacerdotes levitas e ao juiz que houver naqueles dias, buscando uma solução, e eles anunciarão a sentença do juízo. E claro, nós entendemos que estes homens vão consultar a Deus. O sacerdote, ele está sempre perante o Senhor, né? Ele está sempre no tabernáculo. Os levitas estão sempre ali ajudando o sacerdote. O juiz foi colocado por Deus no tabernáculo para ajudar a julgar as causas mais difíceis. Então esses homens não vão tomar decisões unilaterais. Esses homens vão consultar a Deus e, de acordo com a resposta de Deus, eles vão então decretar a sentença. Diz respeito ao tribunal. Deuteronômio 17, versículos 10 ao 13. E vocês farão segundo o mandado da palavra que anunciarem do lugar que o Senhor escolher e terão cuidado de fazer tudo o que eles ensinarem. Façam segundo o mandado da lei que eles ensinarem e de acordo com o juízo que eles disserem. Da sentença que eles anunciarem, vocês não devem se desviar, nem para a direita, nem para a esquerda. A pessoa que se mostrar orgulhosa e não der ouvidos ao sacerdote, que está ali a serviço do Senhor seu Deus, nem ao juiz, essa será morta. Ok? Uma sentença de morte aqui. Para quem? Para que tipo de pessoa? Para uma pessoa que foi achada culpada, sabe? De um certo pecado. Essa pessoa com testemunhas o suficiente. Nós vamos ler em seguida sobre o processo de testemunhas. Ok? Chegou, testemunhas, trouxe uma pessoa, o sacerdote avaliou a situação, consultou a Deus, o juiz avaliou a situação, consultou a Deus. Estes servos de Deus fizeram uma determinação que essa pessoa está culpada e, portanto, tem que cumprir tal exigência. Tem que restituir financeiramente, né? Tem que restituir em termos de animais, tem que pagar 10 bois para outra pessoa, tem que dar um pedaço da sua terra, não sei, qualquer coisa, né? Eles fizeram uma sentença e é a sentença que essa pessoa tem que cumprir. Agora essa pessoa sai do tribunal e se exalta e fala, eu vou cumprir nada disso? Quem são eles para querer me julgar? Eu vou fazer nada disso. Eu não vou pagar multa nenhuma, eu não vou pedir desculpa a ninguém, eu não vou me consertar com ninguém. Quem manda aqui sou eu. Eu mando na minha vida, eu sou dono do meu nariz, eu faço como eu quero. É esse tipo de pessoa que nós estamos falando aqui, uma pessoa orgulhosa. Essa pessoa orgulhosa, ela rejeitou a palavra que veio dos servos de Deus. E essa palavra que veio dos servos de Deus, ela vem com a autoridade de Deus. Então essa pessoa vai pagar o preço. E no caso aqui de Israel, o preço é morte. Essa pessoa tem que ser morta por causa dessa arrogância, desse orgulho em desobedecer, em recusar a cumprir a sentença do tribunal de Deus. E aí Deus explica por quê. E assim, vamos continuar aqui, e assim vocês eliminarão o mal de Israel, para que todo o povo ouça, tema e jamais se encha de orgulho. Tá vendo? Novamente, o propósito de Deus é desencorajar este orgulho, sabe? Este sentimento de independência, de autonomia aqui. Não. Nós somos um povo, Israel é um povo todo debaixo de uma lei dada por Deus, o único Deus. Então este povo precisa ter temor, eles precisam ter humildade perante o Senhor e também uns com os outros. E uma forma de expressar sua humildade é obedecer às sentenças decretadas pelo juiz e pelo sacerdote.
líderes como juízes. Se você quiser, nós não vamos ler aqui hoje, mas se você quiser ler novamente para lembrar como foi que Moisés escolheu os 70 juízes para ajudá-lo, você pode parar o vídeo aqui, colocar uma pausa, né, apertar pause, ir até Deuteronômio capítulo 1 e ler dos versículos 9 ao 18. Você vai ver, vai ser lembrado como que Moisés escolheu os juízes. Você pode ler também após essa leitura, se você quiser. Vamos continuar, o número 2. Equidade e justiça, subornos. Êxodo 23, versículo 8. Não aceite suborno, porque o suborno cega até o perspicaz. E eu coloquei uma anotação aqui porque eu vou ser sincero, talvez eu não lembro de ter lido esta palavra perspicaz alguma vez. Mas perspicaz significa alguém que entende com facilidade o que a maioria das pessoas acham difícil perceber. Por exemplo, uma pessoa inteligente, uma pessoa sagaz, uma pessoa astuta. Outra definição de perspicaz é uma pessoa que possui excesso de percepção para entender as coisas ou que as compreende com maior facilidade. Por exemplo, uma pessoa esperta, né, o esperto. Deus está falando, olha, não aceite suborno, porque o suborno cega até o inteligente, o sagaz, o astuto, o esperto, até a pessoa que tem facilidade de entender as coisas, o suborno cega até essa pessoa. E, além disso, perverte as palavras dos justos. Suborno é uma forma de injustiça. Deus detesta a injustiça, irmãos. É um dos motivos que Deus castigou o povo de Israel através dos exilados. É por causa da injustiça. O povo não tinha misericórdia das viúvas, dos órfãos. O povo começou a sacrificar os seus filhos aos falsos deuses. Essas injustiças, elas chegaram ao cúmulo da iniquidade no meio do povo de Israel, e por isso Deus castigou o povo. Deus é justo, justiça é um atributo do caráter de Deus. Inclusive, não existe justiça fora da pessoa de Deus. Deus somente é justo. A definição de justiça é o que Deus faz. Esta é a verdadeira definição da justiça, porque só Deus julga com justiça, só Deus julga com equidade em todas as coisas, com imparcialidade, né? Deus é justo e Deus detesta a injustiça. Então Deus está falando, suborno, não aceite suborno, porque isso vai cegar vocês e vocês vão praticar injustiça. Vamos continuar, parcialidade. Está em Êxodo 23, versículos 3 e 6, e também Levíticos 19 e 15. Nós estamos lendo o texto de Levítico 19, versículo 15. Não seja injusto ao julgar uma causa, nem favorecendo o pobre, nem agradando o rico. Julgue o seu próximo com justiça. Muito fácil de entender. Justiça para desavantajados. Deuteronômio 24, versículos 17 e 18. Não pervertam o direito do estrangeiro e do órfão, nem tomem em penhor a roupa da viúva. Lembrem-se de que vocês foram escravos no Egito e de que o Senhor os resgatou de lá. Por isso, lhes ordeno que façam isso. Quer dizer, não usem de vantagem contra as pessoas fracas, as pessoas simples, as pessoas que não têm como se defender, o estrangeiro, o órfão, a viúva. Trate essas pessoas com toda a justiça. Não aproveite a vulnerabilidade dessas pessoas para se aproveitar delas. Não, trate essas pessoas com justiça. Porque vocês foram tão vulneráveis quanto essas pessoas quando vocês estavam no Egito. Vocês eram totalmente vulneráveis no Egito. Vocês eram escravos, vocês estavam presos como escravos dos egípcios. E eu libertei vocês. Então, se eu libertei vocês, sejam também libertadores. Não sejam opressores
como os egípcios eram para vocês, mas sejam libertadores como eu sou para vocês. É o que Deus está dizendo ao seu povo aqui. Importância da justiça. Deuteronômio 16, versículo 19 e 20. Quando estiverem no campo, fazendo a colheita, e nele esquecerem um feixe de espigas, não voltem para buscá-lo. Deixem que fiquem para os estrangeiros, para os órfãos e para as viúvas, para que o Senhor, seu Deus, abençoe vocês em tudo o que fizerem. Deus está ensinando um princípio de generosidade, solidariedade. Você está fazendo uma colheita e caiu talvez algumas peças ali da sua colheita, deixa no campo. Não volta atrás para pegar, não. Deixa aquilo ali, porque outra pessoa mais necessitada do que você, uma pessoa que não é dono de um campo como você é, uma pessoa que não é dono de uma fazenda como você é, vai vir. Essa pessoa não tem nada, essa pessoa talvez está passando fome, e essa pessoa vai poder se alimentar deste resto aí que caiu das suas colheitas. Deixa isso no campo. É um princípio de generosidade, de misericórdia, de se preocupar com o seu próximo, com o seu irmão, com a sua irmã, com o seu amigo. É um princípio de generosidade da parte de Deus que Ele está ensinando ao povo de Israel. Da mesma forma, quando sacudirem a oliveira, não voltem para colher os frutos que ficaram nos ramos. Deixem que fique para os estrangeiros, para os órfãos e para as viúvas. O mesmo princípio aqui. Você está colhendo azeitonas, né, da oliveira, deixa algumas, as que ficaram lá, deixa. Outros vão vir depois e vão colher e vão poder se alimentar daquilo, vão usar aquilo para fazer óleo, para vender, para sobreviverem. Você tem o suficiente, Deus já fez cair, né? O mesmo Deus que não deixa uma folha da árvore cair, não deixa um fio de cabelo cair da nossa cabeça, Ele também é o Deus que mantém algumas frutas, né, nas árvores para os outros mais necessitados do que nós. É um princípio de generosidade. O povo de Deus que recebe, que desfruta de tanta generosidade da parte do Senhor, não é verdade? A generosidade de Deus, a misericórdia de Deus, a graça de Deus para conosco, ela é infinita, ela é sem limites, não tem assim uma régua, né, onde no decorrer da nossa vida, a graça do Senhor está chegando ali, se aproximando do limite, e se a gente pecar demais, vai chegar e vai passar daquele limite e acabou. Não! A graça, a misericórdia, a generosidade de Deus para conosco é infinita. A Bíblia diz que a misericórdia do Senhor é nova toda manhã. Então Deus está ensinando, olha, seja um povo generoso, seja um povo solidário com o seu próximo, seja um povo que não é avarento, né? não retém e não compartilha, mas não, compartilhe do que você tem com o seu próximo, para que todos tenham no meio de Israel, para que não falte para ninguém. Um princípio de generosidade que Deus está ensinando. Vamos continuar. Número 3, testemunhas. A veracidade daqueles que testemunham contra os outros é tão central para a honestidade e justiça que é exigida como um dos 10 mandamentos básicos. O prejúrio proibido. Deuteronômio 5, versículo 20. Não dê falso testemunho contra o seu irmão. Este é um dos 10 mandamentos. Não dê falso testemunho contra o seu próximo. O testemunho justo, Êxodo 23, 1 e 2. Não espalhe notícias falsas e não entre em acordo com o ímpio para ser testemunha maldosa. Não siga a multidão para fazer o mal e, num processo, não deponha com a maioria para torcer a justiça. Parece óbvio, né, que estas práticas seriam proibidas, mas Deus faz questão de falar e escrever, né? Fazer Moisés escrever no livro da lei estas proibições. Não se ajunte com a maioria para fazer uma acusação falsa contra alguém. Não vá na onda, não seja um Maria vai com as outras, né? Só para você fazer parte ali
da maioria, né? Para você não ser excluído da maioria. Não, pelo contrário, oponha-se. Oponha-se contra a maioria se a maioria estiver errada, se a maioria estiver fazendo fofoca, se a maioria estiver falando mal do seu irmão, se a maioria estiver mentindo. Oponha-se, não se ajunte a eles, não vá junto com eles. Oponha-se e fale a verdade. É isso que Deus pede do seu povo. Acusações falsas. Êxodo 23, versículo 7. Fique longe da falsa acusação. Não mate o inocente e o justo, porque não justificarei o ímpio. Quem mata o inocente e o justo, este é considerado ímpio, impuro perante Deus. E Deus não terá misericórdia desse, porque este fez uma coisa erradíssima, tirou a vida de alguém. Não justificarei o ímpio, é o que o Senhor diz. Penalidade por acusações falsas. Deuteronômio 19, versículo 16 ao 21. Quando se levantar testemunha falsa contra alguém para o acusar de alguma transgressão, então os dois homens que tiverem a demanda se apresentarão diante do Senhor, diante dos sacerdotes e dos juízes que houver naqueles dias. Os juízes examinarão o caso com cuidado, e se a testemunha for falsa e tiver testemunhado falsamente contra o seu irmão, receberá o castigo que tinha em vista para o seu irmão. E assim exterminarão o mal do meio de vocês, para que os que ficarem ouçam, temam e nunca mais tornem a fazer semelhante mal no meio de vocês. Você entendeu aqui o que acontece? Se a pessoa chegasse para acusar alguém e fosse provado que aquele testemunha é falso, é mentiroso, está inventando, aquela pessoa falsa, aquele testemunha falsa, ele sofreria a punição que era determinada pela lei para a pessoa que ele estava acusando. E isso foi feito, Deus instituiu isso novamente para desencorajar este tipo de pecado, para o povo de Israel não cometer falso testemunho, porque se eles cometessem, eles seriam punidos por causa disso. Não olhem, olha o que Deus diz sobre essa pessoa que está fazendo falso testemunho, falando uma mentira, fazendo uma falsa acusação contra alguém. Deus diz para o povo de Israel, não olhem para ele com piedade, vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. E talvez você tenha já ouvido falar deste mandamento do Senhor, né? Olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. E muitas pessoas interpretam isso a dizer, olha, tá vendo? Então a gente tem que tratar o nosso inimigo da mesma forma, tá vendo? Nós temos que, se o camarada fizer mal comigo, a Bíblia diz que eu tenho que fazer mal com ele também. Mas aí se você for lá nos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo, ele vai dizer, olha, não só ame os seus amigos, o seu irmão, mas ame também os seus inimigos e ore por eles. Porque se você só amar os seus amigos, você não está fazendo nada mais do que os fariseus. Se você só ama os seus amigos, os fariseus fazem isso. Mas o Senhor Jesus diz nos evangelhos, eu exijo que vocês amem os seus inimigos e orem por eles. Então, como é que nós conciliamos o mandamento do Senhor Jesus e esse mandamento aqui da lei de Deus? É muito simples, irmãos. Este mandamento aqui da lei de Deus está falando do processo judiciário do povo de Israel há quase 2.000 anos antes, aproximadamente 1.500 a 2.000 anos antes do Senhor Jesus. Este aqui é o estatuto que Deus dá para ser executado pelo juiz, pelo sacerdote que está julgando esta causa. Isto aqui não é um estatuto para todas as pessoas individualmente em Israel executarem um contra o outro. Isso aqui não é uma permissão de vingança, de uma pessoa para com outra, de um vizinho para com outro, né, de um parente, de um amigo para com outro. Não.
Isso aqui é o estatuto judicial que Deus deu ao povo de Israel. E a situação aqui é, novamente, uma pessoa está sendo acusada de alguma coisa. A testemunha leva essa pessoa até o sacerdote e fala, olha, eu vi esse camarada aqui quebrando o sábado, por exemplo. Aí o sacerdote vai orar a Deus, o sacerdote vai examinar todas as evidências, todos os detalhes, vai ouvir os dois lados, né, da história e vai chegar numa conclusão, que a testemunha é falsa, é uma acusação falsa. Aquele cara não quebrou o sábado, não aconteceu nada disso. Então, a sentença seria a morte para quem quebrou o sábado. Então, a sentença para a falsa testemunha é morte. Então, é neste contexto que Deus está dizendo, vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Ele está falando que se a testemunha falsa fizer uma acusação, ela vai sofrer, aquela pessoa que fez a testemunha falsa vai sofrer a punição do mesmo nível da pessoa que está sendo acusada. Se a punição para a pessoa que está sendo acusada é açoites, a pessoa que fez a falsa acusação vai ser açoitado. Se a punição para a pessoa que está sendo acusada era pagar moedas de prata ao tabernáculo, a pessoa que fez a falsa acusação vai ter que pagar esta punição, sabe? Este é o contexto do olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, vida por vida. Faz parte do processo judicial executado pelo homem de Deus, o sacerdote, e o homem de Deus, o juiz, que Deus deu autoridade e com quem Deus tratava para eles tomarem tais decisões, tá bom? Fica bem explicado aí. Se você tem alguma pergunta, se você discorda dessa interpretação, deixa nos comentários, tá bom? Vamos estudarmos juntos. Eu posso estar errado, né? Eu não sou o dono da verdade. Então, se você tem uma outra perspectiva, fique à vontade, compartilhe nos comentários para a nossa edificação, tá bom? Vamos continuar então. Número de testemunhas. Deuteronômio 19, versículo 15. Uma só testemunha não poderá se levantar contra alguém por qualquer iniquidade ou por qualquer pecado, seja qual for que cometer. Pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas se estabelecerá o fato. Então Deus não permitia que fosse uma pessoa só acusar a outra. Precisava ter mais do que uma pessoa, 2 ou 3. Quanto mais testemunhas, melhor era para averiguar aquela acusação. Mas uma testemunha só não servia, tinha que ser mais do que uma. Vamos continuar. Número 4, punição, responsabilidade pessoal. Deuteronômio 24, versículo 16. Os pais não serão mortos por causa dos filhos, nem os filhos serão mortos por causa dos pais. Cada um será morto pelo seu próprio pecado. Em geral, no sistema judiciário que Deus deu ao povo de Israel, o sacerdote não decretaria a morte de um pai por causa do pecado de um filho, ou vice-versa. Dentro do sistema judiciário de Israel, quando o sacerdote e o juiz estavam julgando uma situação, a pessoa culpada é a que pagava pelo pecado. Não era a família, os parentes e tudo mais. Agora, a parte do sistema judiciário de Israel, Deus interveio em certas situações na história da humanidade. Nós lemos, né, algumas semanas atrás sobre Corá, Datã e Abiú, se eu não me engano. Eram os 3 homens que encorajaram a nação de Israel a rebelar contra o Senhor, com mais 250 homens. Então Corá e Datã e Abiú e toda a sua família foram punidas. Nós vamos ver mais à frente, no livro de Josué, nós vamos ler daqui algumas semanas, Acã, né, com toda a sua família também, é punida. Essas são circunstâncias extraordinárias na palavra do Senhor. Não são necessariamente
o processo judiciário de Israel. O processo de judiciário de Israel envolvia a pessoa que pecou ser punida e não o restante da sua família. Mas Deus é soberano, então Deus pode fazer o que ele quer em qualquer momento da história que ele quiser. E em certos momentos, Deus achou por bem executar a sentença contra toda a família. Mas nós vimos que até no caso de Corá, os seus filhos que não participaram do pecado dele, eles foram salvos. Deus teve misericórdia deles e não matou seus filhos que não participaram do pecado. Então, Deus, novamente, como nós temos dito, né, Deus é onisciente, ele sabe todas as coisas e ele é justo, ele é totalmente justo. Então, Deus sabe da gravidade e da necessidade de cada nível de punição que ele executa contra um homem, uma mulher, uma família, um povo. Deus faz isso de acordo com a sua justiça. Vamos continuar. Limite de açoites. Deuteronômio 25, versículos 1 ao 3. Quando houver desentendimento entre dois homens e vierem a juízo, os juízes os julgarão, justificando o inocente e condenando o culpado. Se o culpado merecer açoites, o juiz mandará que ele se deite no chão e seja açoitado, na sua presença, com o número de açoites que o caso exigir. Poderá ordenar 40 açoites, não mais. Do contrário, se ordenasse mais do que isso, um compatriota seria humilhado aos olhos de vocês. Até na hora de castigar uma pessoa culpada, Deus impôs limites. 40 açoites, não mais do que isso. Porque, além disso, seria uma vergonha, poderia colocar a vida do culpado em risco. Então, Deus dá um limite, 40 açoites. E, claro, novamente, para desencorajar o pecado, para desencorajar as brigas, né, os atritos entre irmãos, para que numa situação onde alguém fosse causar problema com o outro, ele pensaria duas vezes, olha, eu poderia tomar aquela plantação ali, mas eu não vou fazer isso não, porque se eu fizer isso, ele pode me levar ao tribunal e eu vou ser achado culpado, né? O pessoal, tá todo mundo aqui vendo, então eu vou ficar na minha, eu vou respeitar a propriedade dele, vou respeitar a terra dele, sabe? Este é o princípio que Deus está ensinando. Vamos continuar. Enterro de criminoso enforcado. Deuteronômio 21, versículos 22 e 23. Se alguém tiver cometido um pecado que é passível da pena de morte e tiver sido morto, e vocês o pendurarem no madeiro, o seu cadáver não deve permanecer no madeiro durante a noite. Este aqui não é necessariamente uma crucificação, pode ser, como o texto, como o título aqui disse, né, uma pessoa que foi enforcada. É uma punição que Deus deu ao povo de Israel para executar contra aqueles que cometessem certos pecados. Nós não temos aqui os motivos que levaria uma pessoa a ser enforcada, mas certamente eram pecados graves que a pessoa precisava ser morta e em público, para que todo o povo de Israel visse isso acontecer e viesse a temer. Então Deus está dizendo, não deixe o corpo dessa pessoa no madeiro a noite toda. É preciso sepultá-lo no mesmo dia, pois o que for pendurado no madeiro é maldito de Deus. Assim vocês não contaminarão a terra que o Senhor seu Deus lhes dá por herança. Esta punição de ser morto, né, no madeiro é uma punição, é algo que é levado, falado sobre isso no Antigo Testamento, e aí nós vemos, né, o Senhor Jesus Cristo sendo crucificado na cruz. E quando o profeta Isaías fala do servo sofredor em Isaías 53, ele fala que o servo sofredor ele seria rejeitado por Deus. O povo acharia que ele tinha sido rejeitado por Deus. Nós achamos que ele era rejeitado por Deus. Por quê?
por causa das punições, por causa dos açoites e, acima de tudo, por Cristo ter sido crucificado na cruz. Cristo sofreu a maior maldição, a maldição decretada de Deuteronômio. Cristo sofreu essa maldição em nosso lugar, por amor a nós, por amor a todo mundo, todas as pessoas. Cristo sofreu esta punição em nosso lugar. Ele foi considerado maldito por Deus para que nós fôssemos achados benditos do Pai. Olha que maravilhoso, não é verdade? A graça e a misericórdia do Senhor revelada na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então, por isso que nós louvamos a Deus todos os dias, não é verdade? Por isso que nós lemos a palavra do Senhor todos os dias, porque cada dia que nós lemos a palavra do Senhor, cada dia que nós meditamos na palavra do Senhor, nós vemos quão rico é o amor, a misericórdia e a graça de Deus para aqueles que creem, para aqueles que aceitam. Ninguém precisa perecer, ninguém precisa viver maldito de Deus. Todos têm a oportunidade de se humilhar perante o Senhor, crer, confessar Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, como Senhor da sua vida e ser salvo. Graças a Deus que nós fizemos isso, não é verdade? Louvado seja o Senhor por isso. Muito obrigado pela sua presença aqui conosco, lendo a palavra do Senhor mais uma vez. Não esqueça de dar um like, deixar um comentário e compartilhar este vídeo nos seus grupos de WhatsApp, nas redes sociais, com seus irmãos, com seus parentes, com seus vizinhos, né, com seus amigos. Compartilhe com todo mundo, os irmãos da igreja, para que mais pessoas possam vir a ler a Bíblia conosco e ler a Bíblia toda em um ano, tá bom? Deus te abençoe e amanhã nós estamos de volta para continuarmos lendo a maravilhosa palavra do Senhor.